Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Conexões e Construções. E hoje estamos aqui com nossos convidados especiais, né? Como todos eles são especiais, estamos com o Nunes, que é especializado, né, técnico na impermeabilização. E temos também o nosso lojista, né, Denilson, que é da Tizion, né? Tizion Revestimento, porcelanatos. E hoje nós vamos falar dos queridinhos que trabalham escondido, né? Tanto o piso, que é a argamassa, quanto a impermeabilização, né? Trabalham juntinho, mas escondido, né? Mas que se tornam a peça principal de toda a obra. Como todo podcast, eu gosto de deixar vocês se apresentarem, dizer de onde vocês vieram, o que fizeram para estar na profissão que estão hoje, trabalhando com o que trabalham, com certeza com paixão. E eu queria que vocês se apresentassem daí para o público. Então, meu nome é Denilson Ferro, eu cheguei em Sinop em 98. E me mudei para cá em 99, né? E desde então eu trabalho sempre no ramo de material de construção. Então a gente tem uma boa experiência, né? Tem muitos casos de sucesso e de insucesso também, né? Trabalho a vida toda com material de construção, com venda de material de construção, com venda de impermeabilizante, com venda de argamassa. E há 5 anos atrás eu montei a minha empresa, Tizion Porcelanatos e Acabamentos, né? Bem na época da pandemia, mas estamos aí firmes em Sinop, né? E a gente tem um pouquinho de experiência aí para falar a respeito. Que bom, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Nunes? Olá, tudo bem? Sou o Nunes da Sinop Impermeabilização. Vim para Sinop aqui tem mais ou menos 18 a 20 anos. A minha empresa, ela tem uns 18 anos na impermeabilização, tá? Eu vim de Minas Gerais para Alta Floresta, 1986. Cheguei ali, fui formado, na verdade, ali em Alta Floresta. Fui criado ali para baixo. E fui militar na época. Até hoje eu sou reserva, né? Aí estamos por aqui. Daí a gente veio para cá, para Sinop, achamos um campo legal. E eu estava estudando o que eu ia trabalhar para não ficar só paradinho em casa. Aí eu achei interessante a parte de impermeabilização na construção civil. Aí eu fui lá em São Paulo, numa empresa lá, e fiz os cursos, tudo certinho, para saber o que é uma impermeabilização. Porque você tem que vender o que você conhece. Quando você desenvolveu e você percebeu que a impermeabilização era aquilo que você queria ver, o que fez você você ter essa atenção voltada para a impermeabilização? Você tem alguma mentoria, alguma coisa que você admirava e chegou no ponto de querer estar nessa profissão? É assim, tinha um amigo meu que ele é construtor, tá? E as obras dele sempre começou a ter problema de infiltração, principalmente as obras mais elevadas, né? Aí eu falei para ele, tem um sistema que tem que resolver isso daí, principalmente aqui em Sinop, no Mato Grosso, que chove bastante. Aí ele falou, como? Eu falei, é a parte de impermeabilização. E foi na onde que eu fui até São Paulo e fiz os cursos, tudo certinho, e comecei a alavancar e apresentar a impermeabilização no mercado. Só que a impermeabilização, ela estava lá em São Paulo, que já existia há muito tempo. No mundo ela já existe há muito tempo. Aí a gente começamos a garimpar as obras. Ele como construtor e eu como aplicador e impermeabilizador. Aí eu ia obra por obra. Só que tinha obra que eu, na verdade, não era bem-vindo. Por quê? Porque eu chegava num engenheiro, num construtor, daqueles mais antigos, e apresentava o meu trabalho, o meu serviço e o meu produto. Ah, não. Meu pai nunca precisou disso. Meu pai construiu há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, nunca precisou de impermeabilização. Eu falei, olha, você está numa área, num clima diferente. Você está num solo diferente. Porque o nosso solo aqui de Sinop, principalmente Sinop, é um solo que ele não tem muita firmeza. Tá? É um solo putrificado. Quanto mais você empurra... Arenoso, né? É assim, um solo arenoso. Quanto mais você empurra uma base de estaca para baixo, ela vai entrando, ela vai chegar na água. Sim. Não tem rocha. E a água é bem próxima, né? Aqui... Bem próxima. Aqui, se você abrir com 50 centímetros na chuvarada, tem água. Eu acompanhei uma sondagem aqui de 350 metros. Não tem rocha. E está saindo prédio.
Você entendeu? Seja o que Deus quiser. Não, mas tá certo. Mas tá certo porque... Desce um prédio de 40 metros para baixo, depois vem, né? Exatamente. Desce e depois você sobe. Esse faz é tecnologia, a situação do custo nosso, que é muito alto para prédios, justamente por causa disso. Você está vendo o prédio do solo para cima, e para baixo ele tem mais um também. Tem né? que ter mais um. As bases para baixo é bem estudada em cima de tecnologia, é pinçada, né? É pinçada, o pessoal desce 40 metros, 50 metros, pinça lá embaixo, faz uma base de concreto lá, tamanho do prédio, aí segura, não tem jeito de afundar mais para baixo, né? Mas a impermeabilização, eu consegui colocar ela em Sinop, tá? Consegui. Sinop região, eu faço de Rondonópolis, Cuiabá, até no Pará eu atendo, tá? Dentro da construção civil, dentro da indústria, dentro do agro, tá? A gente faz toda essa parte de impermeabilização. Todos os tipos de impermeabilização a gente faz. Ô Nunes, a gente percebe hoje, trabalhando no mercado, que você falou assim, que você atende até no Pará, que as obras do agro, as edificações, né, prédios, você atende. Como que está o atendimento para residências? Porque a gente entende que um silo, que um prédio, a parte da engenharia vai exigir que seja feito um estudo de impermeabilização. Mas a gente vê ainda nas obras de médio e pequeno porte, residencial, que nem se fala nisso, ou eu estou enganado? Olha, hoje a gente trabalha com essas empresas já nomeadas aqui em Sinop, tá? Todas elas já aceitou o meu sistema de impermeabilização. Que hoje, a impermeabilização, ela hoje entrou na faculdade. Já tem uma matéria que se trata só de impermeabilização. Entendeu? De primeiro não existia. Por isso que os engenheiros antigos, não, vou fazer do jeito que meu pai fazia. Então hoje tem já dentro da faculdade, quem faz engenharia, a impermeabilização. Mas nas construções convencionais, que são as mais simples, você trabalha com empresas com renome, né? Você trabalha com empresas consolidadas. Vamos falar agora daquele construtor, daquele que faz a casa simples, normal. Geralmente não usam a impermeabilização correta, né? Existe a negligência quanto a isso, né? Ou não, ou nós estamos realmente fora da... Existe sim, porque tem muitas pessoas que são construtores, daí ele vai numa loja e compra um produto, mas ele não sabe qual que é o produto que ele vai usar. Se é um produto bacimentício, se é um produto acrílico, se é um produto... Isso você fala que é profissional, que está construindo. Não, porque o cara vai vender para ele. Ele chega lá e quer um produto impermeabilizante. Ah, sim. Para tratar o baldrame dele. Esse é o meu medo, sabia? Entendeu? É o profissionalismo dentro da loja dele. Você vende, isso aqui é bom, o cara vai lá e passa. Mas o cara vai lá e passa, ele não sabe manusear o produto, porque tem produto sabe nem a porcentagem de água B, que vai. Tá? Aí o cara faz tudo certinho lá, mas está fazendo errado. Não sabe a durabilidade. Não sabe ler o rótulo. Hoje, eu já fui vendedor também, né? Então, a gente tem que assumir a minha culpa também, né? Uhum. Nós vendíamos Vidacity um pouquinho ali para colocar no baldrame, e depois o preto lá, o Neutrol, para pintar o baldrame por cima. E hoje a gente sabe que aquela pintura em cima do baldrame, ela não adiantou de nada, porque a coluna, a viga ou a coluna, ela está diretamente com o solo. E a umidade vai subir ali e vai passar por aquela camada de Neutrol ali. Ela vai passar por fora ali e vai subir na parede. Por isso que hoje a gente pega as casas antigas, 30, 40 centímetros, tudo pipocado embaixo, né? Brocado de infiltração. Então, essas obras que a gente percebe que ainda está lá o baldramezinho, o neutralzinho por cima, ou já está havendo um despertamento também dessas obras pequenas para fazer a impermeabilização.
Porque se tiver havendo um despertamento, eu vou ficar feliz, porque o grande problema que eu tenho na venda de porcelanato e no assentamento de porcelanato está no tempo de cura do contrapiso. O pessoal faz contrapiso hoje, começa a assentar o produto amanhã. E a gente fala, olha, um contrapiso precisa de 14 a 17 dias. O contrapiso é o contrapiso, né? Que geralmente ele se torna cimento e areia ali de uma forma que a areia destaca. Isso. Né? Então aí a gente fala assim, ó, precisa de 14 a 17 dias para dar a cura do sair toda a água para vir você assentando o porcelanato. Não, isso aí não tem problema não. 2 dias, já secou. Então a gente vê assim, ainda existe uma dificuldade muito grande da gente transmitir, principalmente para o construtor do cliente final ou até mesmo para o cliente final, né? Porque assim, tudo que a gente falar vai onerar a obra dele. Sim. Vai dar um custo maior. E aí a pessoa imagina que a gente quer tão somente vender o produto. Quando, na verdade, a gente não quer ter problemas, né? Eu vejo assim, onde a gente chega. Onde eu chego na obra, eu vou passar para o cidadão, o construtor, ou seja, o empreiteiro que está fazendo, norma que ele vai fazer para mim fazer minha impermeabilização. Tá? A casa, hoje que tenha 2, 3 pisos, eu chego e dou uma olhada no substrato, como é que está a regularização, porque para mim fazer uma manta asfáltica vai ter que ter uma regularização com quedas e rodas quebrado. Tá. Aí eu chego lá e dou uma olhada. Você já tirou o nível para ver se vai passar a sua proteção mecânica daqui até lá dentro da sua casa? Porque senão não vai passar a altura. Porque a minha proteção mecânica na manta asfáltica, o mínimo é 3,5 cm. O mínimo. Caraca. Tá. Porque a manta asfáltica ela tem 4 milímetros. 4 milímetros. Só que quando ela sobrepõe, que na sobreposição ela vai ficar com 8. Aí vem mais a camada separadora, que é para separar a manta asfáltica da proteção mecânica, que é um traço de areia e cimento. Certo? Para que serve a camada separadora? Para dar mais vida na manta asfáltica. Para evitar os atritos químicos, que é o cimento e, sei lá, o vedalite que eles colocam. Mas manta asfáltica dentro da residência você usa? Usa dentro das residências. Geralmente tem projetos que os banheiros são todos manta asfáltica. Ah, sim. Todos manta asfáltica. Em algumas áreas. Terraço, todos manta asfáltica. Porque um terraço acima de 30 metros já requer manta asfáltica. Hoje nós temos outros tipos de produto, outros tipos de membrana que podemos usar. Mas daí temos que usar esse produto com membrana e com tela estrutural. Para quê? Para aguentar a tração de movimentação. E o nosso calor no Mato Grosso afeta na manta asfáltica? Se não fazer a proteção mecânica, ela não tem vida útil no Mato Grosso. Na qualidade dela, né? Não, é porque existe assim, 2 qualidades de manta asfáltica que eu uso aqui. É a manta asfáltica PP, que é a preta, 4 milímetros, poliéster, e a manta asfáltica telhado, que ela já vem pronta para telhado com acabamento de alumínio. Alumínio. Eu já fiz muitas grandes obras aqui, tudo com acabamento de alumínio. Você não precisa fazer proteção mecânica nela. Ela retém o calor, tá? E o sonoro também. A radiação vai medir para cima. Eu preciso fazer uma usina solar em cima de uma base que você fez lá, que é uma manta telhado. Eu vou lá e passo todos os procedimentos para não ter agressão em cima da minha impermeabilização. Por quê? Nós só temos 4 milímetros de proteção no nosso telhado. Entendeu? E ele é um produto flexível que trabalha, por exemplo, se você colocar ela num terraço, num prédio, que nem nós conversamos agora há pouco, que ela trabalha, né? Ela tem esse movimento, que nem o Denilson falou do vinílico, que tem a trabalhabilidade dela conforme a temperatura. Na manta asfáltica, ela também tem esse trabalho? Ela trabalha o tempo todo ou ela se torna rígida depois que fez todo o processo? Não, ela trabalha, ela é 100% flexível. Tá? Ela é 100% flexível. A proteção mecânica vai tirar a agressão dos 2 componentes, que é o cimento e a manta. Porque daí, a proteção mecânica não é nada mais do que um papel craft, sulfilme. Sim. Aí ele vai ficar aqui, vai ficar livre. A movimentação vai trabalhar só em cima.
A proteção mecânica ela é necessária, até mesmo quando vai assentar um piso em cima da laje? Sim, a manta asfáltica, ela requer uma proteção mecânica onde você vai fazer colocar piso, onde você vai fazer um terraço. Por quê? Essa manta asfáltica PP, ela existe a proteção mecânica. E a aluminizada? A aluminizada telhado, a gente usa ela em cima de telhado onde não há visão. Uhum. Porque eu não posso fazer ela embaixo no prédio, numa garagem. Por quê? Você lá em cima vai olhar para cá, vai refletir nos seus olhos, que o alumínio reflete. Então ela tem que ser isolada, tá? Onde não há visibilidade. Porque senão ela vai reter, vai queimar os olhos da gente, entendeu? Reflete muito, muito, muito. Agora, tem a manta ardoseada. O que é uma manta ardoseada? É uma manta com fragmento, ela tem todas as estruturas da outra, mas ela tem os fragmentos de pedra. Pozinho de pedra. Da ardósia mesmo. Ardosa. Aí você faz ela é aplicada no asfalto quente, oxidado, tá? Ele vem os betumes, a gente faz na caldeira, eu tenho as caldeiras todo elétricas, com os aparelhos dentro das normas, dentro das temperaturas que a gente usa, porque você não pode queimar o asfalto até desagregar dele, porque se você desagregar o asfalto, acabou o produto. A mesma coisa de você pegar um piche e jogar no chão, ele quebra tudo. E esse asfalto, cimento asfalto que a gente usa, ele é flexível. É cimento asfáltico o nome dele já, que ele é flexível. Então, essa manta ardoseada, a gente usa ela com cimento asfáltico. Só que ela dá um acabamento 100%. Nunes, eu quero uma laje aqui com verde. Eu quero toda verdinha. A pedra vai vir pintada com fragmento verde. Aí você pode colocar as suas cadeiras lá em cima e pode tomar seu chimarrão tranquilo. Entendeu? Ela já vem com acabamento. Já vem com um acabamento. Você percebeu, né? Porque que a obra, a cada dia que passa, a metragem ela se torna ouro, né? Tá tendo um valor de ouro. Porque com a tecnologia que vem avançando, né? Que nem você falou, já existe no Brasil há muito tempo atrás. Só que nós, né, aqui do Mato Grosso, estamos meio defasados. Então, ela tá vindo devagarinho. Aí hoje eu pergunto para você, a impermeabilização hoje, em se falando em NBR, ela é obrigatória e tem sido usada aqui dentro das nossas construções, principalmente dentro de Sinop? Sim. Hoje, quando você vai fazer um edifício, que nossa cidade ela está verticalizando, tá? Você vai fazer um prédio aí, já tem o projeto de impermeabilização. Já vem o projeto junto. Aí, todo mundo tem que fazer. Porque o de cima sempre molha de baixo. Sim. Você entendeu? Então tem que ter impermeabilização, porque a garantia de uma obra é 5 anos. E ninguém vai querer se incomodar. Principalmente essas obras que tem aí 2, 3 garagens aéreas. A primeira de cima, se vazar, vai molhar todo mundo para baixo. Mas como vai molhar? Garagem tem junta de dilatação, prédio tem junta de dilatação. E tem que tratar toda essa junta, modo a movimentação. Obra trabalha, obra movimenta. Entendeu? Então, todas as obras hoje que a cidade está verticalizando e tem esses prédios grandes aí que eu mexo, todo tem o projeto de impermeabilização. Então, estamos nos modernizando, né? De uma forma que venha atender, né? E eu fico feliz em saber que a NBR está aí para ser executada, né? E se falando de NBR, como que você faz com a sua equipe? De que forma que você dá o treinamento? Quantas pessoas você trabalha hoje? Hoje nós estamos com uma equipe de 4 pessoas, fora eu, não vou me contar, né? 4. E eles todos têm os treinamentos, tá? Esses treinamentos a gente faz a cada 3, 4 anos, porque a gente tem que acompanhar. Sim. Porque cada dia lança um produto diferente. E esses produtos diferentes, todos os representantes, eles procuram vender aqui para o norte. Por quê? Porque aqui no norte é carente. Aqui no norte é carente de toda a parte de impermeabilização, principalmente de produto. Eles chegam em mim, aí eu vou até a indústria para conhecer o produto e falar para eles que nós estamos numa região muito calor. Muito quente. Mas nós trabalhamos com cloretano, PU líquido. PU tem vida. Mas você sabe onde ele é bom? Rio Grande do Sul, São Paulo. Tá? Por quê? Porque o sol é muito agressivo aqui.
Você chega e coloca um PU, desses PU normal, pode passar numa lata lá. Daqui 6 meses, ele desagrega. É um pluritano mais fraco? É mais fraco, mas é PU. 6 meses você tá sendo bem, né? Porque Não, mas é verdade. 3 meses ele já começa Quando a você estufar fala e que ele soltar. desagrega, ele solta mesmo? Sim. Solta mesmo? Esfarela todo. Ou Ele queima. esfarela, ele queima, né? Queima. Craquela. Porque a gente, assim, vamos lá, vamos buscar a velha guarda, né? A gente passava Neutrol numa parede e daí 1 ano e meio se ela estava branco. Por quê? Depois que a gente foi entender que ela desagregava realmente. Ela não soltava da parede, mas ela perdia a funcionalidade. Ela parava de ser impermeabilizante. O Neutrol. Quando você fala desagrega, Porque ele perde aderência. ele perde Aderência no substrato. ou ele solta ou ele não tem mais. No mundo das argamassas ele vai desplacar. Desplacar, Ele vai isso. desplacar. Por exemplo, o PU, ele é um sistema de pluritano que o pessoal usa muito para fazer calha. Vê das calhas, vê da rufo. Só que daí, eles parafusam as latas cada 50 centímetros. Lata faz o quê? Trabalha e ele não Movimento, trabalha. E ele não impermeabiliza E aí, o buraco. a aderência dele, não sei quantos que é lá na parede, a lata começa a trabalhar e o cara passa rapidinho para pagar dinheiro. O cara tem que levantar o dedo, mas o cara passa rapidinho na primeira chuva, já tá vazando. Por quê? Lata movimenta. E quando a lata movimenta, tudo movimenta. E vai soltando. Aí eu falo para meus clientes, tem bastante aí que eu faço revisão nas casas. Fala, Nunes, daqui cada 6 meses, vai chover daqui 6 meses. Meio de setembro a outubro você faz revisão na sua casa, na sua loja, para não dar problema. Porque se chover, vai molhar. Eu acho que essa orientação aí, ela é primordial, viu, Verônica? Vamos... É a prevenção, né? Exatamente. Vamos comparar, assim, hoje a solar está na moda, né? Então todo mundo coloca solar em casa. E a pessoa não começa a perceber que ela começa a perder a produção, né? A produção começa a diminuir. Aí você contrata alguém para ir lá lava, a produção sobe novamente. Então agora eu já até fechei. Um outro problema em seguida. Aí eu até fechei com um rapaz lá na minha casa, lá de 3 em 3 meses, ele já está na agenda dele lá, que ele vai e lava. A gente vê que a pessoa faz uma laje ou a pessoa faz uma calha e fica 20 anos lá sem dar manutenção. Então, assim, a gente tem que começar a abrir a mente das pessoas que um carro você não troca óleo, não troca pneu, não lava ele. A casa também você precisa dar a manutenção Tem que ter a preventiva, né? Mas a gente não vê isso. A gente vê a pessoa investindo 800 mil reais numa caminhonete, 1 milhão de reais numa caminhonete. E aí ele acha que 5 milhões na casa dele é muito dinheiro e aquela casa tem que durar pro resto da vida. Tem que durar pro resto da vida sem mexer. Sim. Sendo que a caminhoneta dele ele troca daqui 1 ano e meio e perdeu 400 mil reais nela. Sim. Né? Perdeu 20, 30, 40%. E a casa, quando tem lá 5 milhões, se você falar para ele que ele precisa fazer uma impermeabilização de ano em ano que gaste 30 mil reais, ele não faz. Eu tenho um sistema, é um sistema antigo, mas eu gosto de trabalhar com ele. Essas casas de milhões, igual você falou, geralmente eu apresento para os engenheiros, quando eles estão mexendo lá na base, eu falo assim, por que nós não colocamos uma viga calha? Já sabe o que é viga calha? Não. Então, a viga calha é uma calha de concreto invertida, tá? São as bases invertidas. De concreto? De concreto. Você faz a saída normal. Só que daí, na viga aqui, a telha vai passar os 10 centímetros do mesmo jeito. Ela vai ser toda impermeabilizada com manta asfáltica. Fazemos a produção mecânica, se não quiser fazer com a manta aluminizada, tá? Os vendedores de calha vão querer matar Nunca você tem problema. Nunca mais tem problema. Por quê? Porque ela não vai furar, ela não vai enferrujar, ela não vai trabalhar. Minha casa tem 2 telhados. A água vai cair aqui dentro, você vai ter uma viga calha trabalhando para sempre. Eu fiz na fazenda de um cara aí,
ele não quis lata em lugar nenhum. Até as comunheiras eu fiz com manta asfáltica. E você acredita que eu também tenho um certo... que o meu amigo Gustavo não escute, né? Mas eu tenho um certo preconceito com a calha. Porque por mais que você sabe que eles fazem um trabalho, eles são técnicos fazendo aquilo, eu não dou... É um negócio que pra mim não tem garantia. É uma coisa que, é que nem você falou, se não tiver uma manutenção periódica ali, você não vai ter aquele negócio funcionando sempre. Do jeito que você tá falando, se pega essa moda aí, eu acredito. E sem falar que a gente tem pouco calheiro, né? A cidade, ela é escassa essa profissão. Por exemplo, a calha, bem feita, ela tem uma durabilidade legal, mas tem que ter essa manutenção meia direta, entendeu? Porque a calha tem emenda, igual nós falamos, calha em movimenta, você entendeu? O que tem, eu faço também para dar uma vida útil para as calhas? Eu impermeabilizo dentro. Eu tenho pintura impermeabilizante que dá aderência nas latas. Eu impermeabilizo, por quê? Chama assim, reação química. Porque você compra uma telha que é daqui do Brasil e você compra uma telha, pega outra lata que é lá da China. As bactérias que ela solta, de resíduo químico dentro da noite, no sereno, aquela água que sai do sereno, que cai dentro da sua calha, fura a sua calha. Você fala que ela se torna ácida com a reação química das duas fura as calhas. Eu fui na casa de um pessoal aí, e eu fui lá fazer um serviço lá, ela trocou a calha 2 vezes antes de fazer a casa, terminar a casa. Fiquei louco com aquilo. Aí eu fui lá e falei para ela, você tem que pintar, porque a sua telha está dando reação química com esse material aqui. Furou. Então, você pode ver que geralmente, não sei se você já viu, as calhas enferrujam. E não é para enferrujar lata, porque é da reação química. Principalmente onde tem aqueles aquecedores que é de cobre. Cobre com lata não dá certo. Mesma coisa se você pegar um pedaço de alumínio, que é lata também alumínio, pega um pedaço de fio desse de alumínio e amarra no cobre para você ver. Ele vai criar usinado ali. E daqui a um dia vai fazer o quê? Vai cortar a corrente. E essa impermeabilização, então, em cima de calha, você usa tinta? Eu uso um produto emborrachado, né? Que bloqueia ela. Aí a água bate ali em cima, não vai agredir o material. E essa tinta, ela adere mesmo na calha ao ponto de não estufar, nem estourar do negativo para o positivo? Essa tinta, ela já é uma tinta industrial, que mesmo essas tintas que a gente usa para fazer pintura em silos, né? Pintou ali, acabou o problema. Ela vai envelopar a emenda também, porque na emenda ali, que tem a emenda das calhas, a gente usa a tela estrutural, né? Que é a tela de poliéster. Ali, daí acabou o problema. E quando você faz, depois que você tem a sua execução da sua impermeabilização, da sua parte, como é que você faz a estanqueidade, os testes? De que forma que você faz isso? Você usa fazer esses testes antes de entregar para a próxima etapa da obra? A garantia da impermeabilização é o teste de estanqueidade. Porque a minha impermeabilização acompanha a construtora. Tá? Ele vende piso, eu vendo impermeabilização. Ele só vai colocar o piso depois que eu autorizar. Entendeu? O que acontece? A gente vai lá, faz 1.000 metros de manta asfáltica. Vamos ter que encher tudo de água. 72 horas com água. Estanqueidade. Com estanqueidade. Eu vou lá e libero. Aí o pessoal entra com a produção mecânica. Certo? Banheiros, mesma coisa. Tudo tem a estanqueidade para garantir o meu serviço. Hoje a gente trabalha com cimento termoplástica. Tá? Que é um produto fibroso, com fibras de poliéster. Tá? Ele é flexível. Aí a gente faz aquela impermeabilização, faz o teste de estanqueidade, tá? Tanto para banheiro, tanto para reservatório aéreo, que não usamos mais manta asfáltica e reservatório, porque ela aumenta o pH da água. Então, deu o prazo de cura, a gente vai lá, faz o teste de estanqueidade, aí eu libero para ele colocar o piso. Ah, vai precisar de produção mecânica? Não precisa de produção mecânica. Vai colocar o piso direto em cima dele. Tá? Aí não vai agredir a altura que nós estamos falando lá atrás. Eu coloco o piso direto em cima dele. Por quê? São duas componentes igual, que é base cimentícia. Porque a argamassa que ele vai aplicar já é semiflexível.
E o meu é flexível. Então, nós não temos problema de criar uma junta ali. Uhum. E em volta dos rodapés e na boca dos ralos são feitos com tela estrutural de poliéster. Que bacana isso, né? Rapaz, esse é o melhor dos mundos, né? Ouvir ele falando é o melhor dos mundos, né? E aí Então, deixa a a gente gente- mais seguro, né? E a gente teria isso aí, eu acho que da mesma forma que no início da colocação de pisos se fazia a massa, que não existia, a argamassa, né? Então se fazia, peneirava a areia e misturava com cimento e aplicava. E hoje a gente tem argamassa específica para cada ambiente, né? Para cada tipo de produto. Eu acredito que num futuro bem próximo... Repete essa frase, pelo amor de Deus. Repita, por favor. Nós temos uma argamassa... Não, repita a parte que você falou, que cada ambiente tem a sua argamassa própria. Então, assim, para cada ambiente preciso existe espalhar isso no argamassa própria, né? Para cada tipo de produto existe argamassa. Cada peça, você vai vender uma argamassa, você tem que saber o tamanho do piso, qual o tipo do revestimento que você está usando, que você vai usar, porque os vendedores vendem uma AC1 para aplicar num porcelanato que tem uma absorção de 3% de água com AC1. E eu posso falar porque Chega a ser gritante. Eles fazem isso, não é porque eles não sabem que vai dar problema, não. Eles sabem que vai dar problema, mas o cliente pressiona tanto na economia? Nos preços, sabe? Porque eu tenho esse orçamento nessa loja, eu tenho esse dessa. Aí você chega lá pro cara e fala assim, olha, tá, esse orçamento tá mais em conta, mas a argamassa que ele usou aqui foi uma argamassa C1 para um porcelanato que tem tamanho... 30 por 30. Ele usou uma argamassa C1, que é para piso, 30 por 30, e você comprou um produto em 20 por 1,20 porcelanato. Ou técnico, que é mais... absorção é mínima, zero praticamente, né? Então você precisa do quê? Você precisa de uma argamassa que tenha cola junto, que tenha polímeros que vai colar que tem aquele aderência produto. Suficiente para tem que ter uma resina e o cliente, às vezes, ele fala, não, ele falou para mim que vai dar tudo certo. Aplica há 30 anos. Eu já perdi Eu apliquei vendas. há 30 anos, nunca deu problema. Então eu já perdi vendas porque eu falei assim, olha, essa argamassa com esse porcelanato eu não vou vender. Eu vendo só o porcelanato para você compra argamassa onde você quiser depois e instala. As pessoas podem falar o que quiserem, Denilson, mas da minha parte eu prezo muito em termos da identidade da marca. Por quê? Se você ir lá e vender por vender, vai dar um problema ali 2 anos, 3 anos. E quando esse problema vier, aquele profissional que estava ali na obra, o que ele vai fazer? Ele vai abrir mão. O problema não foi dele, porque ele assentou corretamente, ele fez perfeitamente. Então, o que acontece? Vem a culpa para quem? Para a indústria ou para o lojista? O aplicador. Mas é muito raro. O aplicador, na hora, tipo eu, na minha parte técnica, quando eu faço uma visita, a primeira pessoa que sai fora é o aplicador. O aplicador, geralmente, ele faz parte da equipe da construção. Então, faz 1 ano que ele está com o cliente. A credibilidade dele, ao falar, ela é muito maior do que a nossa, que estamos indo lá para nos defender. Então, assim, a impressão que dá é que nós estamos querendo tão somente nos defender... Sim. Quando, na verdade, a gente chega lá e a gente é que nem você falou, eu preciso fazer cursos periodicamente porque as coisas mudam, né? Acompanhar o mercado. E o próprio mercado, o que ele faz? O mercado, o que ele faz? Ele tenta te entregar mais com um custo menor. Porque quantas fábricas de argamassa existem no país hoje? Algumas, né? Você sabe me informar? Não sei, mas tem muitas, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso entregar uma argamassa Canaã com a melhor qualidade possível, com o preço mais acessível. Então, eu vou em busca do quê? Eu vou em busca de um produto que me dá a mesma garantia com um custo um pouco menor. Então, essa tecnologia de estudo, ela é diária, né? O cliente não tem essa noção. Então, a gente tem que insistir em passar para ele
essas informações, né? E existe profissionais e profissionais, isso aí você sabe, né? Então, existe aquele, que nem você falou, que tem a responsabilidade de só falar, você vai assentar o piso do revestimento aqui só quando eu autorizar. E existe aquele que toca o... Por exemplo, argamassa. Cada tipo de piso tem a sua argamassa, igual ele falou. Por exemplo, pedra natural. O pessoal coloca muita pedra em parede. Ela tem a sua argamassa, tá? Para sentar. Por quê? Uma do peso dela. Aí o pessoal vai lá, pega uma parede aí de 30 metros para fachada. E vai lá e coloca a pedra. E depois? Pedra retém umidade? Retém. Tem pedra que retém umidade. Sim, é um produto então, natural. Então, o que acontece? É um produto natural. E vai infiltrar para dentro da casa. Por que infiltrou? Porque não fez a parte de impermeabilização. Tá? Hoje, todas as paredes vertical que vai ter pedra natural, ela tem que ser impermeabilizada. Depois que é impermeabilizada aí, faz. Eu já fiz muita reforma aí de ter que quebrar as paredes por dentro. Para recuperar. Para não ter que arrancar pedra. A pedra encharca de água lá, mas a pressão do sol vai para secar tudo para dentro. Aí fica bonito. Aí vai ter que quebrar tudo por dentro para não arrancar as pedras, senão vai ter que perder as pedras. A gente faz essa parte, daí impermeabiliza e daí tirou o problema. Então, todas as paredes hoje têm que ser impermeabilizadas antes de colocar pedra natural. Nós temos um problema também, que aí entra a Canaã, né, Verônica? Que é as argamassas bicomponentes, né? Que é para poder instalar produtos aí a 5, 6, 7, 8 metros de altura. Porque nós temos que entender que se uma pedra natural de 20 por 20 cair de uma altura de 8 metros, ela vai destruir o que tiver embaixo. Mas ela necessariamente não tem que ser bicomponente, a gente já tem ela, né? Já tem a própria para isso, sim, né? Sim, até eu coloco ela no rótulo, que nem diz os pedreiros, né? A 30 metros de altura. Então a gente já tem a grandes formatos, que ela já suporta essas alturas, né? Essas alturas. Só que é que nem o Nunes falou, para ela dar a sua funcionalidade, o que tem que acontecer? Tem que vir primeiro o Nunes. Ele tem que vir selar, porque, cara, nós estamos falando de um negócio que fica estampado na chuva e sol trabalha o tempo todo, né? E estamos falando de altura. Então, impermeabilizou, fez a parte certa. Um agravante na nossa região, né? Aqui, ou é muita chuva, ou é muito sol. Muito sol. Nossas paredes num tempo quente, ela chega a 70 graus. Você tem noção do que calor que é esse? Por exemplo, essa parede que... E uma argamassa, ela pode ser instalada até quantos graus? Nossas grandes formatos, ela suporta os 70 graus. Nossa AC3... Mas na instalação? Na instalação, ela tem que ter... Dentro da norma, ela fala 27 graus. Mas daí, o que acontece? Eu vou falar da minha argamassa, porque ela na norma é uma coisa e ela na prática ela é outra. Por quê? A norma, ela foi feita para você ser aprovada e ser colocada no mercado. Mas, é que nem ele falou, vamos colocar aqui Mato Grosso e Porto Alegre, por exemplo, que é um lugar que eu tô indo para lá hoje e sei que eu vou passar frio. 28 graus lá, o pessoal tá achando calor. A minha formulação, ela não vai dar certo para lá. Porque eu tive que moldar ela de uma forma que ela conseguisse trabalhar com o calor nosso aqui. Então, tanto é que eu tenho duas formulações. No tempo da chuva, eu mudo ela. E quando eu esqueço de mudar, os clientes falam, Verônica do céu, socorro, tá demorando de secar, tá assim, tá assado. Eu corro lá embaixo e falo, gente, formulação, chegou o tempo da seca, chegou o tempo da chuva. Então, a gente tem que moldar a formulação em cada tempo chuvoso. Então, a nossa argamassa, eu fiz o teste para ela, para suportar os 70 graus aqui hoje. Mas, na aplicação, ela não suporta os 70 graus. Então, vamos colocar aí 30, estourando 40 graus. Então, como eu falo quando eu dou minhas palestras, que é assim, o azulejista, ele tem que trabalhar qualquer horário. Ou ele é da noite, ou ele é da madrugada. Ele nunca pode ser do meio-dia. Porque o meio-dia ele vai pegar as chuvas intensas, ou ele vai pegar o calor intenso que... eu coloco lona, faço a cobertura, pior cagada que faz no mundo. Porque tudo aquilo que abafa, né, ela se torna mais quente do que uma normal, uma natural da madrugada ou da noite. Então, ela suporta hoje a nossa grandes formato até 40 graus, e a C3 até 30 graus na hora de fazer a execução. Eu perguntei, fiz uma pergunta proposital, né? Porque
é a dificuldade que a gente tem. Às vezes a pessoa chega assim, pô, Denilson, sua loja não vende porcelanato epóxi? Não, eu posso vender porcelanato epóxi. Eu só defendo que um porcelanato epóxi, ele tem que ser instalado à noite. Tem que ser instalado após as 9, 10 da noite até umas 4 da manhã. Sim. Porque o porcelanato epóxi é um dos produtos que, nas normas técnicas, ele diz assim, ó, que ele tem que ser instalado numa temperatura mínima de menos 10 graus. E máximo de 27. E no máximo de 27 graus. Certo? Como é que nós temos 27 graus aqui em Sinop? Como? Nem na madrugada. Às vezes só na madrugada, né? Então, aí fala assim, tá, mas assim, eu fui na casa da minha prima lá em São Paulo e o rejunte dela é epóxi, é lindo, é maravilhoso. Mas é porque é em São Paulo. Aqui o que vai acontecer? Primeiro, se tiver muito quente e você moldar ele muito mole, ele demora a secar e encolhe. Se você moldar ele muito duro, ele seca muito rápido e depois você não consegue limpar o porcelanato. Não dá acabamento. Você não consegue limpar o porcelanato. Aí vem, porque o porcelanato manchou. O porcelanato não manchou, não. Ele impregnou o rejunte que... Então, aí você vai explicar isso aí para o cliente. Então, você vai explicar de uma forma técnica. Isso quando você tem a oportunidade de explicar, né? Que tem uns que têm a opinião tão formada, que o pedreiro falou, a água parou. Então, e aí o cidadão vai assim, e compra em outras empresas aqui de Sinop. E depois o que sobra para nós? Só choradeira. Eu instalei e realmente não funcionou. Eu instalei e realmente deu problema. Eu instalei, eu podia ter comprado o seu. Então acredita no que eu falo, sabe? Porque a gente está aí, que nem eu falei. Eu tenho 58 anos e eu trabalho desde os 12, 13 anos só com venda de material para construção e acabamentos. Eu não tenho a experiência que o Nunes tem na impermeabilização, porque eu me especifiquei em porcelanatos. Então, assim, tudo que você vai falar assim, a respeito de porcelanato, a gente, sem falsa modéstia, a gente entende realmente. Então, assim, se eu falar para você, Nunes, falar assim, cara, não instala não que vai dar problema. Vai dar problema. Mas demorou 5 anos, mas deu. E aí, quando a gente traz a impermeabilização para dentro do assentamento de porcelanatos, eu preciso dizer sobre o tempo de cura do contrapiso. A eflorescência, que muita gente nem sabe o que é isso. Às vezes você entra numa casa e você vê o porcelanato colocado e o famoso zinabrezinho em cima. Que nem aquele som de bateria mesmo. Fala que a argamassa está chorando pelos rejuntes. Chorando pelos rejuntes. Ele calcificou, né? O que aconteceu? O contrapiso estava úmido, ele precisou sair essa umidade por algum lugar e ela por baixo ela não consegue sair. Pelo esmalte do porcelanato ela não consegue sair. Alguns ainda saem, né? Que eu já vi muitas patologias que saem pela porcelanato não, mas pelo piso. Mas isso é assim... Quando é de barro, né? Muito antigo, quando tinha mancha d'água ainda. Hoje até os próprios pisos que não são porcelanatos, são pisos tradicionais, ele já tem essa proteção para não sair pelo esmalte, né? Que é a mancha d'água que a gente fala. Então ele vai sair por onde? Ele vai sair pelo rejunte. Como é que conserta isso? Só arrancando tudo, né? Arranca todo esse rejunte. Deixa 35, 40, 50 dias sem o rejunte para essa umidade toda sair do contrapiso para depois você rejuntar novamente. Tem garantia que não vai acontecer mais? Não tem garantia que não vai acontecer mais. Aquilo ali já se tornou um trabalho paliativo. Porque talvez você tenha que... Não vem só do contrapiso em cima, vem antes do contrapiso. Antes do contrapiso. Como que foi o preparamento do a solo, preparação do contrapiso ali.
Que tamanho que está esse contrapiso? Ele está rachado? Ele está pegando a umidade do chão? A gente não sabe. Por isso que tem a proteção mecânica quando se usa uma manta asfáltica. O mínimo é 13,5. Mas se você tem, quanto mais você tem altura para fazer a proteção mecânica, mais você vai ter garantia para não ter esse problema. Uhum. Porque a água que entra por trás da proteção mecânica, ela vai ficar na manta asfáltica e vai ter que ir para o ralo. Por isso que ela tem essas caídas, todas para o ralo, certo? Mas você vai estar lá com a camada separadora, você vai estar lá com a manta asfáltica, você vai estar lá com a sobreposição, que tem lugar, depende, a sobreposição vai atrapalhar a água e ela vai ter que ir sempre ir para um lado, entendeu? Uhum. Então, quanto mais você tem uma proteção mecânica mais grossa, você não vai ter resíduo no seu piso, entendeu? Os pisos hoje, essas juntas aí, no mínimo é 1,5 mm. 1 milímetro tem uns, né? É 1 milímetro. Né? Agora os slim então, é 1 milímetro, né? E existem algumas marcas proteger, que já estão secas. Já. Por que é proteção mecânica? Para proteger. Quanto mais você tem proteção mecânica grossa, menos vai ter dilatação. Porque manta asfáltica não é para aderir, entendeu? A proteção mecânica para proteger. Tudo que vem tem aquele resíduo de cálcio lá, tipo calcário, aquilo ali, porque a água não está indo embora. Eu fiz uma manta asfáltica lá e eu soltei a água para ir embora para os ralos, ficou empoçada no meio. O seu pedreiro que errou. Não foi eu que errei, foi o seu pedreiro. Por quê? Porque ele não deixou queda. No meio lá vai criar o quê? Uma poça d'água. Uhum. Rejunte é o quê? Rejunte é acabamento. É proteção. Epóxi. Rejunte de epóxi é impermeabilização? Acabamento. Igual ele falou. É o grande erro, né? Eu vou colocar... Fulano, eu vou comprar lá o epóxi para fazer lá na minha garagem lá que tá vazando. Esse cara fica tudo e passa o epóxi, vai continuar vazando. O epóxi não aguenta sol também. Entendeu? Então, o substrato tem que estar regularizado com queda para os ralos. Porque senão você vai ter esse tipo de problema que ele falou. E geralmente, quando eu olho, só de eu olhar assim, eu já falo, que lá tá mais baixo. Não, faz assim, não faça. Mas você é muito nojento. Eu sou nojento, mas por que vai ter problema para mim depois? Entendeu? E vamos sair de dentro das casas, vamos para fora dos reservatórios e piscinas. Bora. Vamos falar sobre o primer, qual a importância dele dentro desses reservatórios, dentro de piscina. Conta pra gente um pouquinho sobre o primer, qual que é a importância que ele tem para você impermeabilizar o seu processo dos reservatórios. O primer, existe 2 sistemas de primer. Tem o primer para manta asfáltica, tá? Que o primer não é nada mais do que uma cola. Tem ele base d'água e tem ele base de solvente. O base d'água, ele adere mais no substrato, porque ele tem água e cola. Entendeu? Uhum. Ele vai aderir, a água vai aderir e a cola vai ficar por cima. Aí você pega e vai passar um primer base de solvente numa laje seca, substrato seco. Ele vai ter um prazo de cura para você aplicar manta asfáltica. Por exemplo, o base d'água você pode aplicar lá com 48 horas. Entendeu? Ou então com 24 horas. E o base solvente, você tem que esperar lá 72 horas. Porque ele tem que secar bem, senão ele vai desplacar tudo no seu pé. Ele não pode ter nada de resíduo. Tanto o primer base d'água, tanto o primer base de solvente. Não pode ter nada de resíduo de poeira no substrato. E daí você usa ele interno e externo ou só no externo? Tanto interno como externo. Dos dois lados tem que ter o primer. Tem que ter na onde vai a aplicação da manta asfáltica, tem que ter o primer. Uhum. Esse é um primer para fazer a manta asfáltica. Deu tempo lá de cura, a gente chega com a manta asfáltica aderida no maçarico. E a manta asfáltica você usa em piscina também ou você usa o monolítico da cimentícia para poder aplicar esse impermeabilizante? Depende do sistema da piscina. Se for uma piscina aérea, em cima de prédio, geralmente os projetistas de impermeabilização pedem manta asfáltica. Manda movimentação e junta, tá? Aí, depois que faz a piscina, daí a gente faz no asfalto oxidado, o asfalto quente, que é o cimento asfáltico, tá? E depois também a gente tela ela todinha com tela estrutural. Tela estrutural, ou aquela tela, outro nome lá que eu esqueci agora, foi da memória. Aí depois vem o reboco.
Ah, mas o reboco é quanto? Mínimo, 3,5. 3,5 é fino, para piscina vertical. Entendeu? Então vamos fazer 5 centímetros nela, na verticalizada. E esse reboco, ele vai o impermeabilizante nele ou ele só é o reboco normal? É um reboco normal, areia e com cimento. traço diferenciado. Areia e cimento. Geralmente, nos outros plywood. Dentro das normas, nas caixas d'água, por exemplo, igual eu fiz ali o regional, era tudo de manta asfáltica, arranquei tudo. Uhum. Porque a manta asfáltica, numa caixa d'água, no reservatório aéreo, você tem que fazer um reboco na vertical. De 2, 3 metros aí, não vai conseguir fazer. E a contaminação da água existe ou é mito? Com manta asfáltica? É. Existe. Existe, porque ela resiste petróleo. Ela vai começar a desagregar um pouquinho de polímero, aí vai começar a manchar vaso, vai começar a manchar, se você tem uma lavanderia, as suas roupas branquinhas, por exemplo, de um hospital, vai começar a amarelar tudo, porque está soltando o resíduo, está aumentando o pH d'água. Então, eu fui lá e arranquei tudo, e a gente fomos lá e impermeabilizamos. Qual que é a impermeabilização que a gente usa nas caixas d'água aérea? Cimento asfáltico, ou cimento asfáltico não, cimento flexível. Termoplástico, entendeu? E falando em cimento flexível, o que você achou do da Canaã? Bom, só que eu fiz um teste lá no seu, da Canaã lá, e enchi de água lá, uma caixa, carreguei ela para tudo lado, depois deixei cair. Era para levar para você. O seu não foi um cimento asfáltico, um cimento modificado, termoplástico. O seu foi uma argamassa polimérica que eu peguei lá. Polimérica. A polimérica. É só a polimérica. Eu fiz lá, só que daí eu deixei cair. É? A caixa, eu vou fazer de novo. Eu agora, dia 17, eu tenho um treinamento para mim fazer lá em Marcelândia, né? E aí eu vou levar o meu protótipo, né, que é, nas minhas palestras eu coloco eles fazer, né? Eles usar. Lá vem a mulher do cara que tá lá, do pedreiro, e vem o azulejista, e eles vão fazer. E vai ter a caixa d'água. Você vai ficar quantas horas lá? Aonde? Lá no Marcelândia? Marcelândia? Eu vou ficar um dia lá, né? Então, se você fica um dia, na primeira etapa, você já entra na sua argamassa polimérica. Não, eu vou começar por ela, então, porque tem a impermeabilização secar, de parede, só que ela já vai pronta por dentro. Eu vou deixar só pro lado de fora para eles trabalhar. Porque dentro eu quero mostrar a estanqueidade dela, né? Então, vou chegando lá, eu já vou deixar ela com água até a hora que eles voltarem, né? No quê? Na hora que começar. Na parede? Não, na caixa. Na caixa de? Eu mandei fazer uma caixa de drywall, de glass rock. Não, você pode pegar uma caixinha de papelão. Eu ia falar isso aí. É que eu fiz um protótipo bem bonitinho. Pega assim, uma barriquinha dessas, umas que vem material, às vezes líquido dentro, cola, e pega aquela barriquinha lá e usa ela. Eu pego uma caixa de papelão, normal. Eu vi lá, você mandou o vídeo pro Márcio, ele me mandou. Ela tem que aguentar ali. Sim. Ela tem que aguentar ali. Por que ela tem que aguentar ali? Porque ela é sempre flexível. Entendeu? Aí você passa a primeira demão, para a segunda demão. Na terceira demão, ela vai cobrir 2,5 kg por metro quadrado. Final. Numa caixa daquela lá. Você entendeu? 4 kg por metro quadrado, você fala? Não, se você passar 4 demão, dá 4 kg por metro quadrado. Mas 3 demão não dá, não. Tanto a minha, norma é 3,5 kg. Então, isso que eu tô falando, são 4 kg por metro quadrado. Por quantas demão? 4 demão, 1 kg por demão. Né? Corrija se eu estiver errado. Não, geralmente as normas pedem 2 demão, tá? Mas, cruzada? Cruzada. Mas para garantir a minha, eu faço 3 demão. Entendeu? Geralmente eu faço 3 demão com a tela estrutural. A minha polimérica, Denilson, ela tem a garantia interna, né, para uso interno. E aí eu falei, cara, não é possível que um trem aguenta uma negativa, né? Imagina, 24 horas com água e não vai aguentar um calor, uma chuva de vez em quando pro lado de fora, né? Aí a minha casa eu fiz agora faz pouco tempo, fiz um sobradinho fininho, né? E aí eu peguei todos os paredões dela pro lado externo dela e apliquei a minha polimérica. Coloquei 4 demãos, porque sol e chuva e todo aquele trem, coloquei 4 demãos para ver. Vamos ver quanto tempo vai durar, porque eu não passei nada de massa, de nada. Eu coloquei só do reboco, eu já apliquei ela direto. Na vertical? Na vertical, para ver a garantia. Eu já testei todas as poliméricas, todas as poliméricas trinca. Porque ela é sempre flexível.
ensacada. Todas ensacadas trincou. Então agora também trincou. Nós vamos fazer um segundo podcast, nem que seja daqui a um ano, você fala, ó, um ano não, trincou. Eu quero ver. Por quê? Se ela não trincar, eu vou cair dentro dela. Porque daí os terraços eu vou usar ela. Por que existe a flexível, que é a termoplástica? Entendeu? É cimento, fibra, termoplástica. Então, ele já coloca esse que ele é flexível. O polímero dele, que é a resina, ele é mais diferente, vem com mais látex. Tipo um látex, eu falo, que é emborrachado. É, um aditivo... Que ele cria umas películas de borracha. Então, mas tipo cola, né? Você sabe por que essas que você está falando da rachadura? Eu não vou citar nome de marca aqui, que eu acho que não vem ao caso, né? Mas tem uma marca aqui que as pessoas, eles costumam fazer... Compra muito aqui na cidade, né? Não sei se aqui em Sinop como é que é, mas eu sei que eles fazem umas demonstrações de enfiar a mão com água e o produto e sai seco e tudo aquilo mais. O que eles fazem para dar aquilo ali? Aquilo ali é pura ilusão. Mas não é aquele que ele usa na argamassa. Porque o que acontece? Aquele produto que ele usou ali para aquele impermeabilizante, ele é um impermeabilizante polimérico, a deles. É no seco, no monolítico. Mas daí o que acontece? Eles colocam uma porcentagem maior de um produto que ele dá uma sensação de cola, que nem você falou, né? Não vou dizer nomes aqui, porque são coisas minhas, segredos meus. Então, aquele excesso daquele produto, ele vai dar essa demonstração linda e maravilhosa. O público que está assistindo aquilo, vão falar, meu, que negócio fantástico. Mas aí aquele produto, depois que ele é aplicado, aí vem dar as rachaduras trinca, ele não suporta, porque ele foi em excesso naquele produto. Então, você comentou com o Márcio que a minha tem um pouco de cola, né, a mais, né, que você sentiu uma. Nem lembro mais que eu falei com Acho que foi cola a mais. Então, assim, eu diminuo aquele produto que eu sei que ele vai, com o tempo, ele vai dar rachadura, e eu aumento o outro que dá aquela sensação de cola. Não é que ele dá a sensação de cola, na hora que você tá mexendo ele, você sente ele tipo meio solto, né? Fica como se ele fosse mais leve para trabalhar. Então, esse produto, quando você coloca ele em quantidade máxima e o outro você diminui, no lado externo foi o que eu apostei. Todas as minhas fichas lá na minha casa eu apliquei e eu vou começar a conferir ano a ano para me ver como que vai ficar essa parede. Porque todos os aditivos, se você não colocar dentro da norma certa, que é por exemplo, você vai colocar um Vedalite. Vedalite serve para quê? Para dar liga. O pessoal pensa que ele é impermeabilizante. Não é para dar liga e aderência. Você vai rebocar uma casa, você bate lá para ele não cair, né? O cara coloca bastante para ficar mais gostoso, pastoso. O que vai acontecer? Não tem um velho ditado que põe detergente na massa pronta. Ele não é heterogêneo às vezes o cara coloca Vedalite e cal. Eles não são heterogêneos. Não são homogêneos, eles são heterogêneos. Na verdade, eles dão reação química. Dão reação química e o mais fraco vai ser expelido. Nesse caso, o cal vai ser expelido. Por que existe a norma? O que eu sempre tento, cara, a norma ela existe justamente para isso, para mostrar para você que se você colocar detergente dentro do meu produto, vai dar reação química. Na hora vai ficar gostoso para você lidar. Mas ele na parede, ele vai dar reação química. E o que ele vai fazer, o detergente? O detergente é feito do quê? Não tem soda? Soda. Tem soda. E se você tem uma estrutura numa casa e não tem ferro? O que a soda vai fazer no ferro? Corroer. Vai corroer. Assim como a cal, né? Hoje em dia que tá eliminando, né? Então, tudo essas coisas antigas que o pessoal fazia, e eu só fico guardado. Mas quando eu vejo o cara, tem cara que faz ainda. Você entendeu? Eu nem olho por isso daí. Então, vamos seguir as normas que estão acontecendo. Mas você está lidando com obras grandes e você falou de consultoras renomadas. Eu e a Verônica tratamos com... Na tradicional, a convencional. Zezinho lá ainda, né? Não, mas o Zezinho também faz casa de 2, 3 andares. Faz, eu faço muito para eles. Mas as minhas vendas, hoje que o pessoal mais que procura mais, são esses mais grandes. Você sabe por que o Zezinho faz isso? O Zezinho faz isso porque ele tem que terminar aquela obra rápida para ele partir para a próxima, para ele começar a ganhar o ganha-pão dele. Porque ele cobrou menos do que a sua construtora. E aí ele tem que sair terminando e sair trabalhando e tudo mais. Então, a partir do momento que ele tem que esperar o tempo de secagem de uma parede, de uma cura, da sua impermeabilização para vir e depois... É muito tempo. Numa convencional hoje, a gente for olhar, porque tem agora as steel frame que eles falam aí que 48 horas eles sobem o império, né? Então, assim,
eles têm essa dificuldade em ter que esperar a cura exata de cada fase, de cada processo. Então, eles vão atropelando. Aí é onde que começa a dar os problemas que a gente fala que o Zezinho tem. Não que ele não trabalha lá, ele começou lá com certeza, ele aprendeu lá. Né? O laboratório dele foi numa grande construtora e depois ele saiu e foi trabalhar sozinho. Eu entendo o que você falou. Por exemplo, numa grande construtora de steel frame, você falou aí, não sei falar muito estranho, o que acontece? Para 48 horas. Vamos colocar um prazo que eu entendo mais, 90 dias para entregar uma casa acabada. Mas não tem pessoa qualificada aqui para fazer isso ainda. Não. Eu acompanhei umas casas aqui, não vou falar nem o nome das casas aí, porque é o seguinte, já tem quase 3 anos e não acabou ainda. Aí o cidadão foi lá, tem uma casa ali que deu, acho que uns 3... Mas na steel frame ou na convencional você tá falando? Steel frame, negócio tudo de ferro. Você já tá, essa obra que ele falou tá com 5, 6 anos, se não tiver mais, né? Aí, o que acontece? Você sabe onde é que tá o erro? Continua que eu vou falar. Escuta onde só, é que tá o erro. aí eu cheguei lá, não, aí primeiro ele fez tudinho, aquelas áreas. Aí eu fui lá, chamou eu lá porque eles fez um sistema lá de impermeabilização de errado. No Floretão. Isso nos banheiros. Cobertura. Cobertura, eu trem tem dinheiro, com força, pessoal, problema. Aí, chegou lá, deu problema no PU. Eu cheguei, olhei e falei, não dá. E para mim fazer no PU, para fazer para você, eu tenho fácil. Mas eu não dou garantia de 5 anos para comprar a sua consultora. Entendeu? Então o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer tudo na manta telhado. E aí? O PU com o meu prime e a manta vai entrar em quê? Em reação química. O PU é quente. E o prime também. Daí eu falei para ele, a manta também. Tudo petróleo. Aí tudo resíduo, velho, nojento. Aí eu falei para ele assim, tem que fazer uma regularização em cima. Agora eu tenho que ver, você tem que calcular, vai dar mais ou menos 2 centímetros. Pode ser até na argamassa que adere aqui. Porque a minha manta, se eu colocar aqui em cima, vai dar problema. Ele falou assim, não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, se você quiser, você vai ter que assinar um lado para mim e eu faço o jeito que você pedir. Daí ele pegou e fez essa regularização que eu pedi. Resolveu o problema dele. Entendeu? Porque a área é muito grande. Só de PU, acho que gastou uns 200 mil. Misericórdia. E não deu certo. Na cobertura. A construção steel frame, antes da execução dela, ela tem todo um processo industrial por trás de tudo. Então, o planejamento ela nasce no início do projeto, né? Não no início do projeto, que ainda tem coisas antes, mas vamos colocar já no início do projeto. Quando o projeto fica pronto ali no papel, que ele não vai para a mão de quem vai montar a steel frame, que vai lá em 48 horas subir o prédio. Ela vai para a fábrica, para a fabricação, milimetricamente. E vamos falar dos nossos engenheiros aqui do Mato Grosso. A gente sabe que há erros bastante gritantes dentro dos projetos, né? Então, imagina um projeto desse indo para uma indústria que vai cortar toda uma ferragem que não tem conserto, não tem remendo. O negócio lá, ele tem que vir exato. Tanto é que quando eles falam numa construção a seco, eles falam numa construção sem desvio, né, de plumo, que o trem é impecável. Desde que ele venha da indústria, né? Impecável, porque ele vai chegar na sua obra só para você montar. Você vai pegar lá o seu serralheiro, vai pegar o povo que manobra os maquinários lá e você vai montar a obra, você monta. Que nem uma casa que demora 90 dias para ela ficar pronta numa convencional, com 30 dias elas entregam uma na steel frame. Porém, lá dentro da indústria ela já estava lá 60 dias, 90 dias fabricando essa casa. Uhum. Então o erro nessa que você está falando deve estar aí. Erro de projeto que teve que ficar voltando, indo e vindo por causa do produto que chegou de forma errada na obra, para poder na instalação, na execução. Porque a casa vem pronta, na verdade. Ela vem pronta. É um quebra-cabeça. Isso. É um Lego, né? É um quebra-cabeça. Mas já tem casa, tem em 3D, né? Tem um que fabrica aí. Casa em 3D já dá. Sim. Tem uma aqui em Sinop. Sim. Mas ainda está em teste, né? Ainda não... Ainda não está aprovado ainda. Eu vi
eu não fui lá conhecer, eu vi o videozinho, né? Ali sim precisa impermeabilizante, né? Porque senão ela vai ficar muito rígida. Se ela trincar, ela não tem conserto. De forma que eu conversei com o dono do projeto. Eu tô certo ou tô errado? Ele falou que não é aquilo ali. Porque eu fiquei assustada. Não, mas na massa tem que ter. Ela tem que ser flexível, bem flexível. Para você ter uma ideia, a areia que vai naquela máquina tem que ser uma areia seca. Ela não pode ser areia. Isso aí é refratária, né? Ela tem que ser queimada antes. É o que eu entendo. Eu olhando assim, a grosso modo, não fui lá ver, mas olhando a grosso modo, eu imaginei o quê? Essa massa ela tem que ser bem flexível, porque se ela trincar, ela não dá conserto. Não dá conserto. E, Denilson, dentro da sua experiência como lojista, você tem percebido os retrabalhos? De que forma que você tem pego isso dentro da sua loja em questão dos retrabalhos? Olha, os retrabalhos, esse que é o grande mistério, né? E o grande problema nosso, porque quando ele chega, é aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, quando o retrabalho chega para nós, ele chega assim, o pedreiro querendo se livrar, o assentador diz que o problema não é dele. Nós que já revendemos porcelanato a vida toda, nós sabemos que o problema não é da fábrica, né? E eu achei interessante você falar assim, olha, todo o ensaio que nós fizemos da nossa argamassa foi para a nossa região. Se for para vender ela lá em Porto Alegre, ela tem que ser modificada. Nossa, isso aí eu achei, até anotei aqui para a gente não esquecer de falar. O que aconteceu, eu como lojista, quando eu comecei a vender argamassa Canaã? Como é um produto sinopense, um produto daqui de Sinop, da nossa região, a credibilidade ela ainda não tinha. Então eu tive que empenhar o meu nome em falar assim, pode vender, se der problema a gente vai dar toda essa assistência. Hoje eu tenho alguns clientes que exigem argamassa Canaã. E quando eu não tenho a Canaã, que eu quero mandar uma outra argamassa renomada, né? E eles falam, olha, eu espero 1-2 dias a Canaã, porque eu quero a Canaã. Por quê? Porque é uma argamassa que está adaptada à nossa região. Então, assim, não é que ela seja melhor que a outra renomada, não é que ela seja pior que a outra renomada, é uma argamassa que está dentro das normas técnicas e que está adaptada para a nossa região. Você tem condição hoje, Verônica, de atender o Brasil inteiro? Não tem. Né? A produção ela é limitada e ela atende o quê? Ao público sinopense e a nossa região norte aqui. Colíder, Vera, Carmen, acredito, né? Alguma coisa em Sorriso. Floresta, Juara. Mas assim, é só a nossa região. É a nossa região mesmo, né? Os 700 mil habitantes que formam a nossa região. Então, assim, e isso considerando que as outras marcas continuam vendendo aqui, né, Verônica? Então, assim, mas onde é que a gente vê a grande vantagem da Canaã? Ela está adaptada à nossa região. Todo produto que está adaptado à nossa região, a tendência é ele não dar retrabalho. O retrabalho dá quando a gente pega um produto que não é da nossa região, que não está adaptado à nossa temperatura, ao nosso calor, à nossa umidade ou à nossa seca. Então, aí, ele sempre é usado de uma mesma forma. A pessoa pega uma argamassa da Canaã, uma argamassa X, uma argamassa Y, ele usa sempre da mesma forma, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de pano que ele espalha para assentar, que é aquela conversa que nós estávamos tendo no início. E muda muito. Uma argamassa seca mais rápido, outra não. A minha porcentagem de água não é a mesma porcentagem do concorrente, então muda. Você entendeu? A minha areia não é a areia dele, né? A minha areia ela é diferente da dele, então tudo tem um... E aí quando você fala do retrabalho, a gente tem que ser muito assertivo nas nossas palavras, porque tudo que a gente dizer, às vezes, vai desfavorecer o assentador, aí ele já fica bravo, vai desfavorecer o mestre de obra, ele fica bravo, ou vai desfavorecer o próprio cliente que não quis investir numa impermeabilização, que não tem nem ideia
que um contrapiso tem que ter a caída certa para a água, porque a água que ficar retida ali, ela vai ter aonde escorrer, né? Sim. Ele não tem ideia. Eu falo que a água, ela não respeita. Onde ela vai achando um buraquinho, ela vai passando, ela não respeita. Um ar-condicionado está instalado ali. Se ele começa a dar vazamento ali, a água não sabe que ela tem que vir reta embaixo. Ela vai pegar todo o vão, às vezes ela vai estourar 2 metros longe da onde é o vazamento dela. Então, quando a gente fala em retrabalho, a gente está tendo uma situação em que a gente tem que pisar em ovos, a gente vai ter que realmente usar de todo o conhecimento que a gente tem para o cliente. Seria muito mais fácil se o cliente, o consumidor final, o profissional nos ouvisse antes, né? Então, vamos pegar um exemplo. A pessoa liga para o Nunes, que trabalha com impermeabilização, tudo que o Nunes falar para ele confia. Porque ele está ligando para uma empresa de consolidada em impermeabilização. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Quando você for comprar argamassa, porcelanatos, procure uma loja que entenda daquilo ali. Não às vezes a loja é uma loja renomada no mercado há mais de 20, 30 anos, mas o vendedor que está lá não está treinado para isso. Ele está treinado para vender, ele não está treinado para te orientar. E quando você vai numa loja especializada, o nome já fala, especializada. Os vendedores que estão ali, eles são especialistas em vender o quê? Porcelanato, argamassa, louças, metais, banheiras, por exemplo. A pessoa tem que entender que uma banheira, ela não é um artigo de luxo para a tua casa. Uma banheira é um produto terapêutico. Então, eu tenho que saber a necessidade que você quer a banheira para me saber qual banheira que eu tenho que vender. Aí hoje o pessoal vende porque aspecto visual, preço, né? Quando, na verdade, para que você quer uma banheira? Eu quero uma banheira só para relaxar, é um tipo. Para que você quer uma banheira? Não, eu tenho muito problema de dor na coluna. Eu preciso de uma banheira que tenha jato, que me massageie. Então, a banheira é um artigo terapêutico, ele não é um artigo de luxo. Só que pouquíssimas pessoas sabem isso. As pessoas compram uma banheira como um artigo de luxo. Quando a gente vai trazer para o nosso mercado, é aquilo que nós comentamos no início. Você saber que argamassa para parede é uma, argamassa para piso é outra, argamassa para um piso 30 por 30 é um, argamassa para um porcelanato 1,20 por 1,20 é outro, e vender as argamassas que são as que vão atender o cliente na necessidade do cliente. Não a argamassa que o cliente quer comprar, não o preço que o cliente quer pagar, mas sim a necessidade que o cliente tem. A economia que o cliente pede em termos das dupla face, né? Que é uma coisa que hoje em dia tem complicado muito as grandes peças, né? Olha só, a gente cita de problemas que a gente teve. Qual que é o rendimento de uma argamassa hoje em grandes formatos? Uma grande formato, ela vai assentar um 1,20 por 1,20. Tá, mas assim, quantos metros? 1 por 1. Um saco de 20 quilos, eu vou assentar uma peça de 1,20 por 1,20. Ela vai sobrar vai dar 1,44 m, né? Saco. 1,44 m. 1,20 por 1,20 vai dar 1,44 m quadrado. É o que faz 20 quilos. É o que faz 20 quilos. Então, vamos lá, uma informação interessante. Muito interessante. Eu estou vendendo por 2. Então, provavelmente, a quantidade de argamassa que eu vender para o cliente vai faltar. É porque desses 20 quilos para uma peça, nós estamos falando de 1,20 porque é mais prático, né? Uma peça de 1,20 por 1,20, ela vai sobrar 4, 5 quilos dentro do saco de 20 quilos. Então daria mais ou menos os dois. Você vai estar vendendo uma faltando. Então, vende uma sobrando que é a perca. Né? Sim. Aprender a vender com a perca. Então aí, o que nós temos que analisar? Nós temos que analisar que as normas técnicas dizem assim, até 2,5 metros por saca. Até 2,5 metros por saca. Vai atender 2,5 metros? Vai. Para que? Qual? Um contrapiso que esteja retinho. Retinho, tem isso. Desnivelado no laser. Entendeu? Retinho. Aí, um outro entendimento que a gente tem que ter. Como você falou assim, a quantidade de material que existe numa impermeabilização, quanto maior ela for, mais ela impermeabiliza. A argamassa, quanto maior ela for, ela tem mais possibilidade de trincar. De dar erro. Então, qual que é o ideal hoje? O ideal era que a gente tivesse
o mínimo, o risco da argamassa necessária no piso, o risco da argamassa necessária no contrapiso. E aí é a união dos dois. Tanto é que a norma ela pede, para áreas internas, você tem que colocar a dupla face pelo menos 80% na peça. Para a área externa, não pode aceitar menos de 90%, que foi o que aconteceu com a gente lá. Então, assim, além de estar aplicado em uma única face, não tinha 70% de aplicação na peça. Na peça. Então, não tem como falar que aquele ali vai dar certo. Né? Então, aí você vai bater assim e você vai ver que tá oco, né? Entra o engobe, que hoje em dia ninguém mais se atenta. Você lembra que antigamente, vamos falar dos antigamente, que eles pegavam, tiravam o piso de dentro da caixa e eles colocavam os pisos dentro das caixas d'água para tirar aquele produto que é o engobe, que aquele ali não adere na argamassa lá. Ela cria a película. Vamos lá, para o cliente entender o que é engobe, quando você pega o verso de uma peça de porcelanato, você vai ver que tem umas manchas brancas. As cinzas, tipo um pozinho. É um pozinho. Aquilo ali é o engobe. Aquilo ali, o ideal é a gente remover. Nem que seja com uma passadinha de pano. Mas ela tem que sair. E ninguém tira. Ninguém tira. Eles já vêm neles para não dar atrito um no outro. Exatamente. Mas aí quando ele dá atrito com a argamassa, ele vai fazer. Mas não vai ter aderência daí. Não dá. Então isso tudo é o que dá o retrabalho, você entendeu? E quando dá o retrabalho, estoura sempre no lojista, no vendedor da argamassa ou no vendedor do porcelanato. Mas assim, como um avião ele não cai por um problema só, são uma somatória de fatores que faz um avião cair, né? Uma somatória de fatores do próprio avião ou externo que faz um avião cair. Quando um produto dá problema, um porcelanato dá problema numa obra, não é um único problema. É uma soma de acontecimentos que levou a aquele problema. E essa problema. soma de acontecimentos, no seu pensamento, na sua opinião, as ferramentas do profissional, você acha que ela tem qual que é a grandeza da falta desse porque é um dos problemas hoje. Você pega um produto 30 por 30 e coloca uma argamassa nele aqui e uma argamassa no piso e faz assim com a mão, ele espalha. Como é que você faz isso no 1,20 por 1,20? Tem que pôr a família inteira em cima para subir. Teria que pegar todo mundo ali. Eu não sei quanto custa um vibrador, mas deve custar uns 600 desde uma a 800. Desempenadeira, né, até um vibrador. O vibrador hoje deve custar de 600 a 800. Quando lançou era muito caro, R$1.500, mas tudo que ele lança é muito caro, depois ele vai se adequando ao mercado. Existem outras fábricas que fazem. Cara, coloca um vibrador ali e vibra, cara. Ele vai espalhar toda aquela argamassa ali. Então, nós passamos com a desempenadeira dentada aqui, passou com a desempenadeira dentada ali, colocou, ele deu aquele tempo de vibração ali, ele espalhou. A desempenadeira dentada, falando nas ferramentas primordial, né? Dependendo do tamanho do revestimento, a desempenadeira voga demais da conta, porque ela tem o dente da quantidade de milímetro que exige aquela peça, porque se você lê a caixa da porcelanato... Vamos pegar um exemplo, 1,20 por 1,20, 8 milímetros, tá? 8 milímetros. Aí, passa a desempenadeira no piso, ela vai comendo, não vai? Vai. Então, começa a obra com 8 milímetros, aquela obra acabou com 6,7. Começa a outra obra com 6,7, ela acaba com 5 milímetros. Já tem que jogar aquela desempenadeira fora, ela não dava nem para a segunda obra. Mas não, a desempenadeira está quase reta. A mesma desempenadeira que aplica o 30 por 30 está aplicando no 1,20 por 1,20. E aí o que acontece lá? Começou uma aplicação com 8 milímetros de argamassa, no 1,20 por 1,20, acabou com 5. Mas assim, eu usei a mesma argamassa, foi o mesmo pedreiro, aqui não soltou, lá soltou por quê? Porque estava com menos argamassa, gente. Outra coisa, o contrapiso está desempenado? Não. Aí o cidadão contrata o azulejista, o assentador, por metro quadrado. Tá? Qual que é a obrigação do assentador? Ter as ferramentas necessárias, o pilar, né? E assentar por metro quadrado. A obrigação dele não é desempenar o contrapiso. É isso mesmo. Quem tinha que ter dado o piso desempenado era o mestre de obra. Na verdade, a obrigação é entregar para impermeabilização já correto, né? O que acontece? Comprou argamassa, está desempenando o contrapiso na argamassa,
o rendimento não está dando 1 por 1, a culpa é do lojista que não Que vendeu a metragem errada. Vendeu a metragem errada. Geralmente acontece muito de a gente chegar, eu tenho que fazer o teste de tanqueidade nos banheiros. E aí, a água vai para onde? A água sai para fora. O contrário. Vai pro ralo. Aí o cara tem que tirar tudo na argamassa. Ah. Ele tem que fazer tudo na argamassa. Então. Ele tem que engrossar na argamassa. Gente, a argamassa não porque aguenta. o pessoal não vai quebrar. Então, tá errado. Aí eu vou falar, esse pedreiro é muito bom. Mas o pessoal quer... tem gente que eles terceiriza tudo. O pessoal quer correr, quer ganhar dinheiro. Eles não vê quem vem para trás. E o assentador pega lá o serviço da tua casa e o mês ele tem que acabar a tua casa esse mês, pro mês que vem fazer a do Nunes e no outro mês ele fazer a minha. Como é que ele pode parar o assentamento para esperar ir lá regularizar o contrapiso e para esperar fazer a impermeabilização do contrapiso? Ele vai socando aquilo lá e fazendo os metros quadrados. Ninguém respeita tempo nenhum. Exatamente. Tempo nenhum. Porque essas bandas de gente, um monte de equipe que coloca dentro, principalmente num prédio, entra o pessoal que faz a estrutura, aí entra o pessoal que faz o reboco, entra o pessoal que faz a regularização, tá? E entra o pessoal que vai fazer elétrica, entra o pessoal da hidráulica. Do gesso. Entra o pessoal do gesso, entra eu. Aí eu faço a parte de impermeabilização. E o pior é que você vai tomar a dor de todo mundo lá pra Não, e trás. daí tem horas que eu tô lá fazendo, o cara quer fazer junto comigo. Eu ignoro todo mundo. E eu lacro tudo nos meus banheiros. E deixo tudo cheio d'água, nem gosto de entrar dentro d'água. Entendeu? Aí eu tenho que fazer os testes de tanqueidade, tem que demorar mais 72 horas e o cara quer colocar o piso dele. Porque os caras ganham por medição e vive aquela correria danada. Então, gente, vamos explicar direito aqui para nós não ficar de mal com os assentadores. Profissional. Não, mas os caras são bons. Porque eu dependo do profissional, eu dependo deles. A Verônica também, o Nunes também, nós dependemos deles, porque não adianta a gente vender eles produtos, são eles bons, os caras são bons. O que nós temos que entender é assim, olha, e tem que haver uma sinergia. Dono da obra, mestre de obra, profissional do assentamento. Dono de obra, mestre de obra profissional da parte elétrica. Dono de obra, mestre de obra profissional do gesso. Eu já vi pessoas querendo assentar porcelanatos antes de fazer o gesso. Cara, primeiro, você assenta o porcelanato. Lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Não aceita desaforo. E aí você vai colocar andaime para fazer o gesso. Escadas velhas, riscadas. Aí cai um martelo de cima lá no porcelanato. Aí quebrou aquela peça de porcelanato, foi comprado no limite, não tem a sobra. Você vai pedir da indústria, vai vir numa tonalidade diferente. Nossa. Então a gente fala assim, gente... É uma primeiro, sequência de erros. Primeiro, faça o contrapiso. Depois faça o gesso. Porque se você fazer o contrapiso, enquanto você vai fazer o gesso, o contrapiso cura. Aí você faz o contrapiso, aí você vai fazer o gesso. Você acabou de fazer o gesso, manda fazer a elétrica. Você acabou de fazer a elétrica, passa a massa corrida e dá a primeira lixada, certo? Porque se você colocar o porcelanato enquanto o pessoal estiver lixando, o piso está contaminado, o rejunte está contaminado pela poeira do gesso. Então passa a massa corrida, lixou tudo, lixou, lava a obra, lava aquele contrapiso. Não tem problema, depois que o contrapiso está curado, aquela umidade que ficou ali, que lavou, salvo engano... Até ajuda na impermeabilização. Ajuda na aderência. Na aderência. Lavou, tirou toda aquela pó que tá, vem assentando os porcelanatos. Assenta o porcelanato, coloca, faz o rejuntamento, dá a última camada de tinta, a casa está pronta. Mas aí começa aquilo que você falou, começa a atropelar. Eu preciso assentar o porcelanato porque eu ganho por metro quadrado. Eu preciso fazer a parte elétrica porque eu preciso ir para a obra do Nunes. Eu preciso fazer o gesso porque eu só vou receber depois que eu acabei o gesso. Então eu tenho que fazer o gesso porque eu preciso receber. Então isso tudo vai atropelando a obra. E aí chega no final, começa a dar os retrabalhos. Sim. O eletricista precisa quebrar o gesso para passar um fio
aí tem que ir lá consertar o gesso, aí vai consertar o gesso, cai o martelo em cima, dá uma peça de porcelanato, você precisa consertar a peça de porcelanato, e chega isso no limite em que o cliente está o quê? Estafado, que ele não aguenta mais aquilo ali. Estressado, ele quer entrar na casa, e o último que tiver para falar com ele é o que vai pagar o pato de tudo, que é o dia que ele está nervoso, né? Então, é por isso que eu falo para você, quando tem um retrabalho, a gente tem que pisar em ovos, a gente tem que chegar lá e ouvir todo mundo, falar o menos possível e depois analisar como é que a gente vai poder ajudar a pessoa. E para minimizar todo esse retrabalho, eu costumo dizer assim, quem sabe do tempo de cura? Do reboco ou do contrapiso? Teoricamente, teria que ser o profissional, né? Então Não teria que ser nós, né? Hoje, para uma sequência de processo dentro da implantação do canteiro de obra, ele tem que ter o seu tempo, que nem você falou, você fez o contrapiso, para o contrapiso estiver pronto para receber a sua impermeabilização, ele tem que esperar 28 dias de cura. Isso é o que a norma pede. Para nós aqui da região, às vezes ele seca um pouquinho mais rápido pela velocidade do calor, que dá aquela pressão, né? O calor aqui é maior, né? Então, o que pede em norma é os 28 dias. Quem, em sã consciência, aqui dentro de Sinop, respeita os 28 dias de um reboco ou de um contrapiso? Então, dentro das normas, esses 28 dias, como aqui nós temos um clima muito tenso, tem que fazer o quê? Você não pode deixar o concreto seu secar sozinho. Você tem que molhar ele. Molhar o tempo todo. Porque senão ele vai trincar tudo. Entendeu? E quem que faz isso? Quem joga uma lona depois que põe numa piscina lá, fez o reboco da piscina maravilhoso, né? Ou então tá na parte de impermeabilização, quem que vai lá ter o cuidado de enlonar, ou então passar lá todo dia e... Eu lembro que a minha casa já tem 16, 17 anos, que eu moro na mesma casa, né? As coisas estão difíceis, é difícil fazer casa nova, né? Então, eu lembro que a minha piscina lá, da minha casa, ela ficou... Olha, cara, deve ter ficado uns 60 dias cheia, sem revestimento. Por quê? A gente começou a fazer a piscina junto com a construção da casa. E, então, assim, não foi aquele negócio, acabou a casa, faz a piscina, azulejo. Não, foi fazendo junto. Aí rebocou tudo a piscina. Como tinha tempo, o que foi feito? Encheu-se de água e deixou. Aquela água ficou feia, podre, suja lá. Quando foi na época de assentar os revestimentos, esvaziou toda a piscina, né? E aí começou a assentar os revestimentos. Eu estou falando de uma casa que tem 16 anos, que nunca baixou 3 milímetros de água por vazamento. Né? Essas piscinas baixas, piscina baixa sem ser piscina aérea, se ela tiver uma estrutura boa, você pode entrar com uma sua argamassa polimérica. Que é uma piscina que ela tem uma estrutura bem feita. Você faz 4 kg por metro quadrado, por exemplo, tá? Com tela estrutural na junta, de todas as juntas e boca de cano. Vai segurar. Agora você tem uma piscina lá de 10 por 3. Vai dar... Vamos colocar lá que ela tenha lá 12 mil litros a 13 mil litros de água. Coloca uma caixa d'água de 1.000 litros, vou te dar um exemplo. Coloca uma caixa d'água de 1.000 litros. Ela quietinha lá, ela tem quantos quilos? Uma caixa d'água. Na teoria vai ter uns 1.200 quilos. Isso, vamos colocar lá 1.200 quilos. Entra você dentro daquela caixa d'água lá e movimenta ela. Ela vai dobrar o peso. Porque você movimentou 1.200 quilos. Você entendeu? Uma piscina aérea que a gente faz, o que a gente faz? A gente fez a piscina, antes de impermeabilizar ela, a gente dá uma carga na água dela, de água nela, e daí o que você faz? Dá uma carga de movimentação. O que é? Vamos pular dentro dela. Ela tem que trabalhar. Porque se ela tiver de dilatar e tiver algum problema estrutural, ela vai aparecer. É melhor aparecer agora do que aparecer depois que tiver tudo pronto. Ou 3 anos depois começa a vir as patologias. Eu fui lá no Pará. Mas, rapaz, o que a gente não vê em obra hoje, tá? Ó, alerta aí, pessoal. A gente não vê em obra... Em algumas a gente vê, outras a gente não vê. O teste de estanqueidade? De estanqueidade do encanamento hidráulico antes de fechar as paredes.
Verdade, isso Você daí... acredita que a gente não vê? Hoje eu tô Porque, sofrendo na minha casa com isso. A eu tô com ideia problema. qual seria? Fez todo o encanamento, colocou todos os registros, não precisa estar com acabamento, não precisa estar nada. Enche a caixa Antes de d'água, fechar. enche a caixa d'água, espera ela lá uns 2 dias com a caixa d'água cheia, vê se não deu vazamento em nenhum registro, aí vai, abre os registros, todos eles, vê se eles estão funcionando bem, funcionou de novo, fecha o registro, esvazia a água, aí reboca. Correto? Então você fez o teste. Olha, salvo engano. Ninguém. Fiz uma casa ali, uma impermeabilização no banheiro, numa casa ali, aérea. Aí o banheiro aéreo, daí o que aconteceu? A mulher me ligou. Tá vazando aqui. Eu fui lá, mas tá vazando aqui quase 2 metros de altura. Eu falei, eu impermeabilizei só a base do box pra senhora, que é 1,5 metro, e o piso. A água tá vazando lá em cima. Não, mas é problema na sua impermeabilização. Eu falei, dona, é o seguinte, eu vou provar pra senhora que não é, tá? Só que vai ter que arrancar esse piso. Sabe essas peçonas grandonas? Sim. E aí, mas daí, quem vai pagar o piso? Eu falei, ó, se for o meu serviço, eu vou pagar o piso pra você. Agora, se não for o meu serviço, você vai me pagar a minha diária, que eu vou cobrar, e a diária do meu ajudante, do meu funcionário. Aí eu falei assim, você vai ligar pro seu engenheiro, que construiu sua casa, e pro seu encanador, pra acompanhar, que eu não vou quebrar o piso sozinho, não. Todo mundo tem que estar junto? Tá, beleza. Chamou todo mundo. Dá até dó de quebrar um pisão daquele. Chamamos o martelete pra cima. O que acontece? O cidadão, na hora que foi fazer as colas, colar, colocou o cano de aquecedor, a cola do cano lá, que vem que é água quente. Sim. Colocou uma colinha velha. Colinha normal. Aí quando ele ligava, tem uma bombinha lá, pressurizador, que Pressurizador. jogava o caninho pra trás. Bem na emenda lá em cima. E aí? A minha diária é tanto. Meu Deus do céu, então, mas não é problema meu. Ainda fiquei com dó dela e dei uma baixadinha na diária dela. O que acontece? O pessoal foi lá, arrumou aqueles canos, colocou com a cola que já é de alta temperatura. Acabou o problema. Outra coisa, tá? A gente está saindo do foco nosso, mas é tudo interessante falar. Se você vai usar pressurizador na sua casa, você tem que comprar o pressurizador quando você for fazer a parte hidráulica e fazer ela com o sistema já para usar presurização. Então, eu tava Não pensando adianta em pôr lá você- em casa. Não Então, adianta. Não adianta. Você fez a tua casa sem pressurização. Ah, a torneira da cozinha Não sai água. Não sai água. Eu tô desse Então- jeito. Meu chuveiro, eu quero tomar então banho. você vai lá- Não sai. compra um pressurizador de ponto e coloca lá embaixo da pia da cozinha. Existe isso aí. Você vai pagar hoje acho que uns R$1.300, R$1.400. Fazer uma propaganda de graça aqui para a Lorenzetti, tá? A Lorenzetti tem isso aí para vender. Então você vai colocar embaixo da pia da cozinha. Então assim, não vai atrapalhar teu cano nada, tá? Teu encanamento nada. Chegou ali, ela vai pressurizar daquele ponto da água e para a tua pia da cozinha, tua torneira da cozinha, então vai dar bastante pressão ali. Por quê? Muita gente compra misturador para pôr na cozinha água quente e fria e não coloca água quente. E coloca uma saída só. O misturador ele foi feito para receber água De ambos. dos dois lados. Então ele tem que receber ali 25 milímetros de água dos dois lados, 20 milímetros de água dos dois lados. Se ele receber de um lado só, ele não vai dar pressão suficiente. Então, tem que se pensar assim, projeto hidráulico. No projeto hidráulico, olha, eu quero os meus chuveiros tudo detonando, aquela pressãozona nele lá e tal. Então, vamos colocar pressurizador? Vamos. No dia que eu tava fechando contrato, eu falei, eu quero o chuveiro meu me fazendo massagem nas minhas costas. Não, tá bom? Então você vê assim, ó, isso tudo, nossa, assim, se a gente ficar conversando aqui, nós temos um dia inteiro para trazer mais 2, 3 profissionais, São um da cases... elétrica, um da hidráulica, e todo mundo vai conversar junto aqui, e o que a gente quer deixar bem explicadinho aqui, nós não estamos contra o eletricista, o encanador, assim, não, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos colocando cases, né, casos que foram desafiadores e que a gente achou uma solução. Então, assim, e em todas as áreas tem. Eu estou falando do porcelanato porque é a minha área, mas assim, quando eu preciso
saber alguma coisa de energia, eu ligo para algum amigo meu que tem loja de elétrica. Fala, amigão, dá uma dica para mim. Eu vou pintar minha casa. Eu ligo para alguém que conhece de pintura. Meu amigo, aqui na pintura da minha casa, o que você acha que eu faço? Nessa parede aqui que está pegando sol o tempo todo. Então, a gente não sabe tudo de todas as coisas. Então, bom a gente tomar informação com quem é profissional da área, né? Denilson, vamos voltar ali pro nosso... nossos pisos e revestimentos. Fala um pouquinho pra gente o que você entende sobre os cordões, que a gente falou da dupla face, né, que hoje ela se tornou número 1, que sem ela o trabalho não fica com segurança. Certo. E quanto aos cordões? Você fala da espessura, né, o cordão na mesma direção. Tá. Antigamente tinha-se uma ideia que se você colocasse o cordão num lugar, numa direção e no outro, né? Que a passadinha, né? As brincadeirinhas que fazem. Então a gente, eu perguntei para você assim, sobre 4 demãos. Eu falei assim, cruzada, né? Então a gente entende que quando você vai passar a demão de um impermeabilizante, quando você passa ele cruzado, ele dá mais aderência. Né? Na argamassa já não é a mesma coisa. Já não é a mesma coisa. Então existe, um passava redondo assim, fazia um S, porque o outro passava no piso desempenador de um jeito, no piso no outro. Já foi comprovado que se você passar na mesma posição os cordões no porcelanato e no contrapiso, você vai ter uma facilidade maior para a compressão do ar, porque quando você passa o cordão no mesmo sentido numa peça e no contrapiso, né, no substrato, na hora que você faz o esmagamento, o ar sai em volta. Por mais que não esmagou 100% a peça, que sempre fica, né, à volta, ele deixou aquele espaço para o ar sair. Entendi. Aquele ali para uma infiltração, ele ajuda, porque em vez dele ficar parado ali e soltando a argamassa, ele vai descer pelo cordão que deixou de ser esmagado, né, e vai dar mais segurança na peça que você vai fazer o esmagamento. E quando você coloca ele dessa forma, ele não tem onde sair o ar. Não tem. Porque o ar está saindo por aqui, o outro ar está saindo por aqui. Foi o que aconteceu também na nossa experiência, quando né? você coloca eles na mesma posição, mas eu não acertei. Claro que você não acertou, mas estão todos eles na mesma posição. O ar, a tendência é ele sair tudo para um lado. Se você fez aquela manobra para colocar ele e você não esmagou direito, vamos colocar que deu uma infiltração no piso. Quando você pisa naquele piso ali que está com aquela infiltração, ele faz água pelos rejuntes, que não tem, como você disse, rejunte não é impermeabilizante. Rejunte é um acabamento. Então, quando você pisa ali no revestimento, o que faz? O rejunte estoura e começa a sair aquela água e vazar e dar inflorescência e etc. Todas as patologias que a gente já conhece que acontece com aquele piso. Uma vez você tendo os cordões na mesma direção, né, o piso ele vai absorver, se não tiver a impermeabilização, né, ele vai absorver e o rejunte vai ficar intacto, né, então uma garantia a mais, mas lógico que onde que há a umidade com vazamento tem que ser corrigido. E as espessuras dos cordões, né, e as espessuras. Nós já falamos sobre isso aqui, só frisar para encerrar, né, para cada tamanho de porcelanato tem o tamanho de cordão que é das normas técnicas e espessuras para poder ser usado. Então, assim, há de se ter o cuidado sobre a desempenadeira, que você usou ela numa casa, num assentamento de 200, 300 metros de piso, ela vai comer aquela parte dos dentes ali, ela vai ficar menor do que o que você precisa. Então, isso aí tudo a gente tem que analisar, tá? São peças de reposição, o assentador precisa entender que ele tem que trocar essa desempenadeira dentada praticamente de obra em obra, ele tem que trocar a ponta do riscador de obra em obra, porque senão tudo isso aí vai prejudicando o rendimento do serviço e a qualidade do serviço também. Os pilares, né, de um bom profissional não deixa de ser a ferramenta adequada, a prática constante e o conhecimento técnico que, né,
Vocês que estão aqui sabem como que é a importância do conhecimento técnico, né? E assim, abra sua mente para aprender coisas novas. Nós estamos aprendendo coisas novas todos os dias. Eu acredito que hoje mesmo aqui nós falamos sobre o rendimento da argamassa e eu vi que praticamente quase numa peça de 1,20 por 1,20 é 1 por 1. 1 por 1. E a gente estava vendendo 2 por 1, né? Não 2 peças, mas 2 metros quadrados por um saco. Quando a gente fala 2 por 1, tem a ver com assentamento, né? Então depende da pessoa que assentou. Quanto mais correto ela assentar, mais produto ela vai usar, né? Em termos do rendimento correto, né? Não aquele que regulariza piso ali acima de 10 milímetros com argamassa, é um veneno, é um perigo, né? É um perigo pro porcelanato, pro assentamento, para o desplacamento depois. Então, assim... E o mais afetado é o dono da obra, né? Que no final dos fritar dos ovos, ele vai ter que vir sempre o dono remendando da obra. a vida inteira, né? Sempre o dono da obra. Ele que vai pagar mais caro por isso aí, você entendeu? Então, às vezes a pessoa quer economizar no valor da argamassa ou no valor da mão de obra e ele acaba tendo um retrabalho que vai dar muito mais caro do que se ele tivesse feito bem feito. Sim. E uma coisa que eu sempre falo, tá? Sempre calcule a diferença do preço pelo valor da obra pronta. Pelo valor da obra pronta. A quanto fica uma impermeabilização de uma casa de 3 milhões? Eu não sei o valor, tá? Estou falando assim. Fica 20 mil reais. Não, 20 mil reais é caro. Quanto que ela representa numa casa de 3 milhões? Menos de 1%. Menos de 1%. Quanto custa uma argamassa para assentamento de produto se eu usar um tamanho maior? Fica 3 mil reais mais caro. 3 mil reais mais caro para uma casa de 3 milhões, o que ela significa? 0,1%. Então, a gente sempre tem que analisar o custo pelo valor final. Eu preciso arrumar um carro 2010. Eu posso levar no mecânico comum, porque o valor agregado dele é baixo. Aí eu preciso arrumar uma BMW de 500 mil reais. Eu tenho que levar numa concessionária, gente. Eu tenho que entender isso aí. Então, esse entendimento de sempre ver o custo pelo valor final da obra faz com que você não fique se apegado a valores. Você começa a se apegar assim, quanto que isso vai representar no final da minha obra? Quanto que representa a hidráulica no final da minha obra? 4%. Quanto representa a pintura no final da minha obra? 6%. Então, assim, entender isso aí. Quanto que é a representatividade no final. E o conselho, eu acredito que para o profissional hoje seria, na escolha do produto, vou falar pelo produto que eu tenho conhecimento, que é as argamassa. Se você compra uma AC1, ela é uma argamassa rígida. Então, qual que é o piso que você vai assentar? O que você tem que fazer para você entender que aquele piso que você vai sentar, ele vai ficar rígido. Então, ou seja, rachadura, trinca e etc. Você comprou uma AC2, você vai assentar uma 70 por 70, beleza. Passou disso, o que vai acontecer? Ela é uma semi-rígida, né? Então, ela não é uma flexível. Quando você vai para as peças maiores, você tem que pegar uma flexível, né? Principalmente quando você vai pegar uma laje em céu aberto, né? Ou quando você vai pegar um terraço, como é que é o nome que você falou? Pode ser um terraço. Um terraço. Então, a escolha da argamassa no revestimento e a escolha da impermeabilização, ela tem que ser sentada e planejada antes da execução. É engenheiro, é o dono da obra e é o profissional, né? E mais o mestre de obra que tem que estar junto. Então, eu acredito que seria um conselho para qualquer... A obra não é feita só do estrutural, né? A obra, ela, no acabamento, se ela não tiver todo um planejamento e usar um produto que é para ser usado, não adianta nada que o estrutural tá bom, mas aí vai dar o problema no acabamento futuro, né? Então, uma coisa leva a outra. Então, o acabamento, por ser mais caro, às vezes as pessoas economizam. E é onde que está o erro. Uma obra que duraria 10 anos sem manutenção não passa de 3 anos, né? E uma coisa que nós temos que entender é que obra dá problema. Dá problema, não é para sempre. Obra dá problema. Carro dá problema mecânico, dá problema de pneu. Então, assim, a obra ela precisa ter manutenção, ela precisa... deu problema? Deu, vamos consertar.
vamos ver onde é que a gente pode melhorar e vamos... Porque você vai falar para mim, a obra deu 100% de esquadro, deu 100% de desempenho nas paredes. Não dá. Deu 100% de desempenho no contrapiso. É muito difícil. Sim. Então, o que a gente tem que estar preparado? A gente tem que estar preparado para entrar e conseguir resolver esses problemas. Mas eu não entendo nada, quem entende é você que tinha que fazer o certo. Beleza, e por que não planejar antes, né? Por que não sentar você, o mestre de obra, o engenheiro, para poder a gente conseguir definir o que é o melhor, né? Hoje em dia, nada mais uma obra do que uma administração. Sem uma boa administração, você vai ter problemas, com certeza, futuros e bem próximos também, né? Então, tá aí uma dica para todos que estão em casa, né? Aos profissionais, que todo podcast que eu faço, eu sempre deixo claro que sem estudo, sem um bom entendimento, como o Nunes disse, que ele faz cada 2, 3 anos, ele faz treinamento, ele vai para fora fazer treinamento. Por quê? A tecnologia, ela tá aí, ela tá vindo, passando como um bonde em cima da gente. Então, se você não estiver estudando, se você não estiver aprendendo as técnicas novas, se você não estiver entendendo o que é uma NBR, que isso daí você vai ter que sentar e você vai ter que ler. Então, bom profissional, ele só vai se tornar um bom profissional a partir do momento que ele começa a se especializar. Né? E estamos aqui porque amamos eles, sem eles a gente não vive, né? Precisamos deles para tudo. Mas quem conhece, cada um conhece um pouquinho a mais, nós estamos aqui para tirar dúvidas, né? Precisou de treinamento, nós estamos aqui, tanto o Denilson, quanto o Nunes, quanto a indústria Canaã. Precisou, a gente vai fazer esse treinamento sem medo nenhum, né? De arriscar e ensinar, porque são coisas que a gente faz com paixão e sabemos o que estamos fazendo. O maior problema nosso eu, como revendedor da Argamassa Canaã aqui em Sinop, dar para o cliente a confiabilidade do produto, não porque eu estou vendendo a Canaã já há mais de 3, 4 anos, eu sei que é um produto que não me deu problema em obra nenhuma. Os cases de insucesso que a gente teve com a venda da Canaã, nós conseguimos ir lá e resolver, demonstrando para o cliente que foi um mau uso do produto, e eu tenho clientes que são fiéis à marca, né? Então, assim, o grande problema que nós temos hoje com o cliente é ele acreditar que a gente está oferecendo um produto regional, em que nós estamos gerando emprego aqui em Sinop, que nós estamos gerando imposto aqui em Sinop, que o dinheiro está ficando aqui em Sinop. E eu vendo as outras argamassas também nacionais, marcas renomadas, mas assim, não tenham medo de usar esse produto, que esse produto é um produto muito bom. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, eu já estava enciumado de não ter sido convidado antes, tá, Nunes? Eu vi assim os podcasts e falei, cara, vai me chamar quando, né? Então agora chegou a minha vez, então muito obrigado por ter nos convidado, foi um prazer estar aqui com vocês. Mas só lembrando o porquê do num convite ainda, que eu precisava casar os dois. Porque, né, como eu disse para vocês, os pilares que ficam escondidos numa obra, né? E a gente precisa falar, porque um depende do outro para seguir, né? Dar uma sequência e uma qualidade boa para cada execução, né? Nunes, o que você tem de case e qual que é o conselho que você dá para os profissionais que estão aí na área? Eu quero agradecer o convite de vocês por acreditar na Sinop Impermeabilização, tá? E a gente estamos aqui para fazer uma impermeabilização 100%, que não existe impermeabilização 80%. Impermeabilização é 100%, e eu garanto que eu já fiz o teste da argamassa polimérica Canaã, tá? Foi 100%. Então, daqui para frente, nós já temos uma argamassa polimérica para ser trabalhada e aplicada no mercado. Pela nossa química aqui que fez argamassa polimérica, já testei, ela foi aprovada e estamos juntos aí, para o que der e vier, e vamos trabalhar junto. E tem contato que vocês queiram passar para alguém que quiser procurar vocês, redes sociais ou o mesmo contato? Se alguém quiser falar comigo pelo meu telefone, é 669-9969-1120, né? Pode falar comigo diretamente. A nossa loja física é na Avenida Bruno Martins, 738, a Thyssen Porcelanatos e Acabamentos, ali próximo do Machado Aeroporto, ali em direção ao aeroporto, à direita, né? Sim. Então, nós estamos aí dispostos a contribuir com a sociedade. A contribuir. Porque, assim, todo cliente que busca o entendimento,
e ele sente segurança na gente, ele compra com a gente, né? Sim. Então, a gente está aqui mais para prestar um serviço para a sociedade, a fim de que a pessoa coloque um produto muito bom na casa dele e a gente tenha a oportunidade de atendê-lo. E o meu telefone é 6699030920 e nós também nós vendemos material impermeabilizante, tá? Nós desde o cristalizante a outros tipos de produtos impermeabilizantes. Você não é só mão de obra, você também tem Nós temos loja também. Muito bem. Eu quero agradecer a todos, né, os ouvintes que esteve com a gente ou vai estar com a gente, e eu peço mais uma vez que para o canal crescer a gente precisa de você profissional, de você engenheiro, de você consumidor final, que vocês possam estar assistindo, compartilhando, assinando o canal, para que ele possa ter um crescimento que venha auxiliar toda a sociedade, porque a intenção do podcast Conexões e Construções nada mais é do que auxiliar o profissional da construção civil. O meu muito obrigado e até mais. Eu quero agradecer vocês imensamente pela participação. Vocês sabem que para mim, a cada conversa que a gente tem, para mim é uma honra muito grande, porque eu sou a que mais aprendo aqui dentro, porque cada um que entra manobra um setor com excelência, e isso vai entrando na minha cabeça de uma forma excepcional. Então, aqui, o meu muito obrigado por mais esse aprendizado.